Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso terceiro encontro. Hoje a gente vai tratar de execução das penas privativas de liberdade. Deixa eu ficar aqui que o microfone fica melhor. Execução das penas privativas de liberdade. O tema começa a ficar mais palpável, eu acho que fica um pouco mais fácil da gente compreender as coisas, né? Vamos lá. Antes de falar de penas privativas de liberdade, a gente precisa dar um passo atrás e falar das penas. E então, por isso eu fiz esse quadro aqui, ó. Primeiro, sanção penal é um gênero. Sanção penal, gênero. De que são espécies as penas e as medidas de segurança. Medidas de segurança. Certo? Então, quando a gente fala em sanção penal, a gente está falando no gênero. Um gênero que contém duas espécies, as penas e as medidas de segurança. Eu fiz um quadro aqui para a gente poder diferenciar pena e medida de segurança quanto a alguns critérios, tá certo? Pena e medida de segurança são espécies do gênero sanção penal e se diferenciam segundo alguns critérios. Vamos começar aqui, ó. Quanto ao destinatário, a quem se aplica a pena? A pena é aplicada ao imputável, ao agente imputável. Ao agente imputável aplica-se a pena. A medida de segurança é aplicada, por sua vez, ao inimputável. Aqui a gente não vai retomar esses conceitos do direito penal, estão lá no Código Penal. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse é o inimputável, né? E também o menor de 18 anos, né? A gente não vai retomar esses conceitos do direito penal. O que é importante a gente fixar que a pena é aplicada ao imputável, ao passo que a medida de segurança se aplica ao inimputável, tá certo? Quem não tem essa capacidade de entendimento ou de determinação. E a gente poderia fazer uma observação quanto ao semi-imputável, mas isso não é importante agora. Quando a gente for falar de medida de segurança, a gente retoma essa questão. Quanto ao fundamento, a pena tem como fundamento a culpabilidade. Culpabilidade é aquele juízo de reprovação que recai sobre a conduta do agente por ter tomado uma conduta típica e antijurídica, tá certo? Um juízo de reprovação sobre a conduta do agente. Esse é o fundamento da pena, a culpabilidade. Ao passo que a medida de segurança tem como fundamento a periculosidade do agente. Periculosidade. Certo? Como fundamento da pena, culpabilidade, fundamento da medida de segurança, periculosidade. Quanto à duração, pena e medida de segurança também se diferenciam. A pena tem uma duração determinada. Quando o juiz profere a sentença condenatória, o juiz condena o réu por um crime, ele já fixa, ele dosa a pena. Fulano, por ter cometido tal crime, é condenado a 2 anos de reclusão, a 3 anos de detenção. Ele já fixa a pena, o juiz já fixa a pena. A pena tem uma duração determinada. Já a medida de segurança tem duração indeterminada. Isso não quer dizer, é claro, não quer dizer que a medida de segurança seja perpétua. Não é nada disso. A gente vai voltar quando tratar de medida de segurança.
mas aqui é importante saber que a medida de segurança tem duração indeterminada. Na verdade, ela existe, ela tem um prazo mínimo de duração de 1 a 3 anos. Esse é o prazo mínimo. Duração mínima, eu vou colocar assim. Está lá no Código Penal também. Duração mínima. Tá? Medida de segurança tem a duração mínima de 1 a 3 anos. E ela dura enquanto não cessada a periculosidade do agente. Tá? Não vamos tratar disso agora, mas em regra, a medida de segurança perdura enquanto não cessada a periculosidade do agente. Mas ela tem uma duração indeterminada. Lá na sentença absolutória imprópria, em que o juiz aplica a medida de segurança, ele não fixa o prazo máximo de duração. É uma duração indeterminada, tá certo? Ele fixa apenas o prazo mínimo, mas a duração máxima é indeterminada. Quanto à finalidade, a pena tem finalidade preventiva e retributiva. Está lá no artigo 59. Artigo 59 do Código Penal. Tá? Pena tem a finalidade preventiva e retributiva. Retributiva, ela é um mal imposto ao agente por ter cometido um crime, é um castigo mesmo, tem essa finalidade retributiva, uma retribuição pelo mal causado, e tem uma finalidade preventiva, que se caracteriza pelo objetivo de se prevenir novos crimes, tá certo? Tanto quando funcionando como um fator de intimidação coletiva, quanto na medida em que o agente cometeu o crime, o réu fica encarcerado, tá certo? Finalidade preventiva e retributiva. A pena tem finalidade, essa dupla finalidade, preventiva e retributiva. Ao passo que a medida de segurança tem finalidade apenas preventiva. Não tem sentido, claro, a gente falar em retribuição pelo mal causado a um agente inimputável, né? Um agente inimputável não tem sentido. A gente queria que a medida de segurança tenha uma finalidade de retribuição a ele pelo mal causado. Então essas são alguns critérios que diferenciam pena e medida de segurança, que são espécies de um gênero, sanção penal. E pena e medida de segurança são espécies do gênero sanção penal. Agora vamos tratar das penas. Olha lá. As penas, segundo o artigo 32 do Código Penal, podem ser penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e multa. Tá certo? Então, segundo o artigo 32 do Código Penal, há 3 espécies de pena: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e multa, certo? Está lá no artigo 32 do Código Penal. E vamos falar, a gente vai falar de execução das penas privativas de liberdade, vamos falar de espécies de pena privativa de liberdade. Há 3 espécies, gente, de penas privativas de liberdade. A primeira espécie de pena privativa de liberdade é a reclusão. Reclusão. A reclusão é combinada aos crimes, certo? O legislador prevê, dentre as sanções aplicáveis aos crimes, pena de reclusão. Alguns crimes, claro, né? E a reclusão se caracteriza porque o seu regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade pode ser o fechado, o semiaberto ou o aberto. Isso está lá no artigo 33 do Código Penal, só confirmar. Isso, artigo 33 do Código Penal. 33 do CP. Então,
tratando aqui de espécies de pena privativa de liberdade. Primeira espécie de pena privativa de liberdade é a reclusão, cominada aos crimes e que deve ser iniciada ou em regime fechado, em regime semiaberto ou regime aberto, certo? Reclusão. Segunda espécie de pena privativa de liberdade é a detenção. Detenção. Certo? Detenção. A detenção é cominada também para os crimes. Os crimes. E ela tem a particularidade de admitir como regime inicial de cumprimento da pena de detenção só pode ser o semiaberto ou o aberto. A pena de detenção não pode ter por regime inicial fechado, tá certo? Mas o próprio Código Penal, no artigo 33, ele fala algo mais ou menos assim: a pena de detenção terá como regime inicial o semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado, tá certo? Então a pena de detenção deve começar o regime inicial, regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de regressão, necessidade de transferência a um regime mais gravoso. Então, por exemplo, um apenado que esteja cumprindo detenção em regime semiaberto, caso durante a execução das penas ele cometa uma falta grave, ele vai poder ser regredido ao regime fechado, tá certo? Mas o regime inicial, a pena de detenção só admite como regime inicial o semiaberto ou aberto, ao passo que a reclusão pode iniciar em regime fechado, semiaberto ou aberto. E a terceira e última espécie de pena privativa de liberdade, que, para falar a verdade, não tem muita importância prática para a gente ali na promotoria, prisão simples. Não tem muita importância, gente, porque essa terceira espécie de pena privativa de liberdade, prisão simples, é cominada às contravenções penais. Contravenções. Então tá. Isso aqui costuma ficar lá dentro do juizado especial criminal, costuma terminar antes com uma proposta de transação penal, então na prática não tem tanta importância assim, viu, no dia a dia da nossa execução penal. Prisão simples, lei de contravenções penais. A prisão simples é uma espécie de pena privativa de liberdade aplicada às contravenções penais. E ela tem como regime inicial, a semelhança da detenção, ela pode ter por regime inicial o semiaberto ou o aberto. Mas não há possibilidade de transferência ao fechado. Transferência ao fechado, ao regime fechado. Que ela se diferencia da detenção. Primeiro, porque a detenção é prevista para os crimes e a prisão simples para as contravenções penais. Ambas admitem o regime inicial semiaberto ou aberto, apenas o semiaberto ou aberto, mas ao passo, enquanto aqui na detenção se admite a transferência, a regressão do apenado para o regime fechado, caso, por exemplo, ele cometa uma falta grave durante o semiaberto, não existe essa possibilidade para quem está cumprindo prisão simples, certo? Então, gente, essas são as três espécies de pena privativa de liberdade. A gente está tratando aqui da execução das penas privativas de liberdade. Então, a reclusão, aos crimes,
detenção também combinada aos crimes e prisão simples para contravenções penais. Só lembrar e fixar bem essa questão do regime inicial, que o regime inicial da reclusão pode ser o fechado, semiaberto ou aberto, ao passo que a detenção só admite como regime inicial o semiaberto e o aberto, salvo necessidade de transferência ao regime mais gravoso. Está tudo lá no artigo 33 do Código Penal, certo? Por hoje é só, pessoal, até o próximo encontro.